A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui para dar continuidade aos estudos de Mateus, dos Evangelhos, né? Mais uma vez, aqui no canal AD Palavra da Cruz, e hoje seguimos com o capítulo de número 4, versículos de número 12 ao 16, amém? Vamos lá, a palavra do Senhor diz assim, Mateus, capítulo de número 4, versículos de número 12 ao 16. Jesus, porém, ouviu que João estava preso. Voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Aleluia, né? Glória a Deus por essa palavra. Cafarnaum se tornou uma base do ministério de Jesus na Galileia, né? Foi onde ele deu ali, onde ele tinha quase que algo fixo ali. E a mudança de Jesus cumpriu a profecia de Isaías, né? Vamos ver lá o que diz Isaías, ó. Isaías, capítulo de número 9, versículo 1 e 2 diz assim, ó. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão e da Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Então, assim, o Messias seria a luz de Zebulon e Naphtali, na região da Galileia, onde estava ali Cafarnaum, né? Onde Cafarnaum estava localizado. Jesus ele veio como a luz daquele lugar, né? Nós vemos o que o profeta Isaías fala, que era um lugar onde estava ali em escuridão, digamos assim, para traduzir mais literalmente. E Jesus ele veio como a luz daquele lugar, né? Em Zebulon e Naphtali estava duas das tribos originais do povo de Israel, né? Zebulon e Naphtali são duas tribos originais. E o interessante desse texto é que Mateus ele continua trazendo para os seus leitores as referências do Antigo Testamento, porque nós devemos lembrar sempre que o Evangelho de Mateus, quando Mateus escreve o Evangelho, ele está escrevendo para o povo de Jerusalém. Então ele usa sempre as profecias do Antigo Testamento para que não houvesse dúvida entre os judeus de que Jesus era o Messias. Ele dá sempre essa referência, né, das profecias que foram faladas, né, usadas ali através da vida dos seus profetas, dos profetas de Deus do Antigo Testamento, para confirmar de que Jesus era esse Messias. E demonstra que o que foi anunciado se une ao que acontece nos tempos atuais. Então, ou seja, como nós temos o conhecimento que a palavra de Deus ela é atemporal, ela serve para ontem, hoje e amanhã. O modo de Deus tratar o seu povo no Antigo Testamento e após a vinda de Jesus mudou, porque hoje nós vivemos no tempo da graça, mas a forma de Deus falar com o seu povo, né, e o seu amor, a sua misericórdia continua a mesma, né? Deus ele não mudou, ele é imutável, mas hoje nós temos mais acesso a essa intimidade com Deus por meio do sangue de Jesus, né? Por meio da graça que veio por Jesus. E Mateus ele sempre enfatiza isso. Mas o que Deus nos deixa, né, como palavra neste dia, é que, se você reparar, ele sempre se refere, todo passo de Jesus, quando Mateus ele se refere às profecias, ele está dizendo assim, olha, cada passo que esse homem dá,
É cumprindo aquilo que já foi profetizado. Tudo que Jesus faz quando está aqui na terra como homem foi profetizado através de um profeta, foi anunciado, né? E ele cumpre a palavra de seu Pai. E aí o Senhor nos questiona neste dia: qual a palavra que eu determinei sobre a sua vida? Jesus, ele caminha conforme a palavra que Deus deixou para ele, conforme a palavra que Deus deu a ele. Então Jesus, ele não, cada passo que Jesus dá é para que se cumprisse uma profecia lançada sobre a vida e ministério dele. E aí Jesus nos questiona hoje: qual a palavra, qual a direção, qual a profecia que eu lancei sobre a sua vida? Eu não estou falando, meus irmãos, de profecias que não tem princípio bíblico ou que não vem de Deus, que nós sabemos que muitas das vezes isso acontece, mas eu estou falando de palavra de Deus. Qual palavra que o Senhor lançou sobre a sua vida? Você tem seguido, tem pedido orientação para Deus, para andar conforme as palavras, para que cada decisão da sua vida, cada direção que você vai seguir na sua vida, seja direcionada pela palavra de Deus? Todas as atitudes que nós temos tomado no nosso dia a dia está de acordo com aquilo que Deus tem falado conosco? Eu me questiono muito isso, né? Às vezes nós tomamos decisões e que entristecem a Deus porque não estão de acordo com aquilo que o Senhor já falou. E às vezes a gente olha e fala assim: meu Deus, mas está dando tudo errado na direção que o Senhor deu. Está dando tudo errado na direção que o Senhor me deu. Olha, Senhor, eu acho que eu vou perecer aqui. Mas o Senhor, quando Ele nos manda ficar, Ele está dizendo assim: olha, filho, se eu estou falando para você ficar, é porque eu vou estar aqui com você. Se eu estou te mandando caminhar, é porque eu vou caminhar com você. E no momento em que você não aguentar mais, eu vou te pegar no colo e eu vou te carregar, se possível. Né? Mas nós devemos entender que cada passo, cada decisão na nossa vida, elas deve estar de acordo com aquilo que o Senhor fala sobre nós, de acordo com a palavra de Deus. Ah, minha irmã, mas Deus não falou nada comigo. Então vamos buscar em oração, ouvir a voz de Deus. Se Deus não falou nada, é porque é para ficar onde está. É para ficar onde está. Até que o Senhor dê a direção. E meus irmãos, eu falo isso com muito temor no meu coração, porque muitas das vezes eu tomei decisão sem orar a Deus, sem buscar a Deus. E todos os dias, e até hoje, tem decisões da minha vida que eu pago o preço de não ter buscado ouvir a voz de Deus. Tem situações que às vezes eu vivo hoje em consequência de não ter ouvido a voz de Deus. Então nós devemos diariamente, a cada decisão que nós vamos tomar, buscar a direção de Deus, buscar a orientação do Senhor, buscar saber se essa é a palavra que o Senhor tem sobre a nossa vida. Ele tem a direção, a melhor direção para nós. Então que nós possamos mais uma vez aprender com Jesus a seguir a palavra de Deus em todas as coisas que nós devemos fazer, seja ministerialmente, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja no nosso dia a dia. Tudo que nós vamos fazer deve ser orientado pela voz do Senhor, não pela voz da nossa emoção. Eu falo que eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Às vezes choro, me desespero. E aí, graças a Deus, tenho minha mãe, que é minha conselheira, que de vez em quando, né, fala assim: não, vamos orar, vamos, né, fazer uma campanha de oração, vai ler mais a palavra, vai jejuar mais. E ali, né, ela com seus conselhos, como uma grande mulher de Deus que ela é, me orienta e eu, né, e aí a gente vai deixando as emoções saírem, passando a ouvir a voz de Deus, porque quando nós também deixamos as situações, né, por mais difíceis que elas sejam, deixamos as nossas emoções controlar a situação, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, né, a direção de Deus.
Então, que nós possamos mais uma vez aprender com Jesus, né? E eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, que cada passo, cada decisão será em nome de Jesus, pela palavra do Senhor, pela direção do Senhor. Amém? Se você gostou dessa palavra, curte o vídeo, comenta. Se Deus falou com você, encaminha este vídeo para alguém que você acredita que esteja precisando de uma direção do Senhor, para que não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas também sejam abençoadas. Assiste aí os outros vídeos do canal. Nós temos aí, né, o devocional, os devocionais todos os dias, diários, aí, primeira hora do dia com a missionária Gisele. Uma palavra poderosa que Deus tem para abençoar o seu dia. E temos também os cultos que são transmitidos aqui através do canal, tá bom? Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha e até a próxima. Deus abençoe a sua vida.